Policial civil é preso acusado de roubar celulares no Recanto das Emas. O agente usava a arma da corporação para praticar os assaltos. Desrespeito às leis de trânsito, casos de embriaguez ao volante sobem mais de 400% em apenas 4 dias. Vai viajar? Então fique atento a alguns cuidados na hora de comprar o seu pacote de viagem para não cair em armadilhas. Boa noite, eu sou a Carolina Vilela e você acompanha agora o Band Cidade, segunda edição. Vem comigo! Dois laudos da Vigilância Ambiental aqui do DF atestaram a qualidade da água captada no Lago Paranoá. A análise foi feita depois que moradores das regiões abastecidas pela Estação do Paranoá disseram que estavam passando mal. As amostras foram coletadas pela Vigilância Ambiental no dia 20 de dezembro em 2 pontos diferentes da Estação de Tratamento do Lago Norte. Os 2 laudos apontaram a ausência de bactérias. A água, que é captada desde setembro, abastece o Taquari, Itapuã, Paranoá e Lago Norte. Agora veja que história. Um policial civil foi preso na noite de ontem, suspeito de roubar celulares no Recanto das Emas. É isso mesmo. O policial levava os aparelhos das pessoas e alegava que elas poderiam buscá-los na delegacia da cidade. A Juliana Cury tem mais detalhes dessa história aí, um tanto quanto revoltante, né, Ju? Porque a polícia deveria proteger a gente, não está do outro lado, né? Boa noite. Exatamente. Boa noite para você, Carol. Boa noite a todos. É uma ironia, né? Uma pessoa que deveria ser encarregada de aumentar a segurança para as pessoas aí, para os pedestres, para a população em geral, cometendo crimes dessa forma. A gente não sabe, não tem a confirmação ainda no nome desse agente da Polícia Civil, só que a corporação informou que ele se passava por policial da 27ª Delegacia, que fica no Recanto das Emas, quando, na verdade, ele era chefe de plantão da 6ª Delegacia, que fica no Paranoá, e tem 22 anos de carreira, viu, Carol? A polícia já vinha recebendo informações de vítimas, né, que foram roubadas, de que estava acontecendo assaltos no Recanto das Emas, né, que eram 3 homens que estavam assaltando, né, roubando celulares no Recanto das Emas, roubando pedestres, e depois eles fugiam em um carro. E aí, ontem à noite, a polícia fez uma ronda e aí encontrou o carro idêntico ao que as vítimas disseram. E aí fizeram uma abordagem. Dentro do carro estava esse agente, outras 2 pessoas, uma delas inclusive era o filho desse agente, e também tinha uma arma falsa e um celular. E aí eles foram levados para a delegacia e lá 2 vítimas confirmaram que se tratava do policial, que era ele que estava cometendo esses roubos, né? E aí agora, além de responder criminalmente, esse policial vai responder em um processo na Corregedoria da Polícia Civil. Que situação, hein? Não se pode confiar nem na polícia. A gente vai confiar em quem, então, agora, né, Ju? Muito complicado, né? E ele dizia que estava fazendo abordagem, né? No momento do roubo, ele falava, olha, essa é uma abordagem, eu vou pegar seu celular e você pega depois na delegacia. E aí a pessoa é para a delegacia, cadê o celular? Pois é, obrigada. Boa noite, Ju. Boa noite para você, Carol. Nas ruas, o Detran não perdoa os motoristas que estacionam em locais proibidos. Mas em algumas regiões da área central de Brasília, a falta de vagas causa transtornos e, para piorar, há containers ocupando esses preciosos espaços em muitos estacionamentos. Veja. Eles estão em vários pontos da cidade. Na 205 Norte, por exemplo, o container fica logo na entrada do estacionamento. Na entrequadra da 111 e 112 Norte, existem 3, ou seja, são 3 vagas a menos para estacionar o carro. Aqui é complicado para arrumar vaga, mas assim, a gente dá um jeito, né? E aí, o Detran direto dando multa, né? E aí ainda tem uns contêineres que toma a maioria das vagas, né? E fica meio difícil para quem quer estacionar, né? No setor de rádio e TV Sul, onde encontrar uma vaga para estacionar ainda é mais difícil, 2 contêineres ocupam os lugares dos carros. Um cheio de entulho, o outro completamente vazio. Sem local apropriado para parar o carro, essa mulher desistiu e o deixou solto mesmo. Decisão que pode trazer consequências para o bolso. A gente corre o risco de bater no carro. Meu carro já teve diversos arranhões, inclusive multas do Detran e da Polícia Militar. Apesar de irritar os motoristas, a colocação de contêineres nas vagas de estacionamento
não é ilegal. Existe uma resolução desde 2003 que estabelece as regras para o uso do espaço público. Entre essas regras, o tempo máximo de permanência no local, que é de 5 dias. O diretor-geral do Detran lembra que a resolução de 2003 traz ainda outras regras. Ele tem que ter, primeiro, a anuência do órgão de trânsito, né, ou da administração, tem que ser posicionado fora da pista de rolamento, ele pode ocupar um espaço, né, no estacionamento, uma vaga de um veículo, né, desde que não traga prejuízo à população, à circulação de pedestres, por exemplo, se estiver na calçada, e informações como o telefone do responsável por ele. Ele diz ainda que a população deve denunciar caso as normas forem desrespeitadas. Pode mandar uma mensagem para a ouvidoria do Detran, na página do Detran, né, para que a gente possa estar verificando. E ainda falando de trânsito, os casos de embriaguez ao volante subiram impressionantes 426% nesse Natal. 79 motoristas foram multados por dirigir bêbados. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Érica Blaney. Oi, Érica, boa noite para você aí. Olá, boa noite, Carol, boa noite a todos. Pois é, 79 motoristas foram multados no Distrito Federal durante os dias 23 a 26 de dezembro neste ano. No ano passado foram 15. Eu estou aqui com o diretor de policiamento e fiscalização do Detran, Glauber Peixoto, que vai nos esclarecer por que esse índice aumentou tanto este ano. Boa noite, Carol, boa noite a todos. Isso é fruto da intensificação que nós iniciamos no dia 19 através da Operação Festa Segura, onde, através de 200 operações que nós iremos realizar até o dia 7 de janeiro, nós já estamos verificando essa prática e retirando da rua esses condutores que podem provocar acidentes de trânsito, inclusive fatais. Agora, aumentou também o número de pessoas que resistem às regras, que insistem aí em fazer essa mistura perigosa? Sem dúvida. Na verdade, essa Operação Festa Segura, ela consiste em melhorar a eficácia das operações através de um mapeamento melhor realizado pelas equipes de inteligência, principalmente da rotina de quem bebe e dirige, os horários de saída dos bares, restaurantes e eventos. E, além disso, essas infrações, elas são as mais pesadas do código, né? Através principalmente de um valor alto, né, de R$ 2.934,70, além disso 12 meses de suspensão e obrigatoriamente custo de reciclagem. E além de tudo isso, a lei está um pouquinho mais dura, né, com aquele motorista que for pego bêbado e que provocou um acidente de trânsito com morte. Exatamente, e na semana passada foi sancionada a lei que altera a pena. Na verdade, ela cria um novo tipo penal, que é a prática de homicídio culposo na direção veicular sob efeito de álcool. A partir de abril, quem cometer esse homicídio, ele vai responder por um crime cuja pena é de 5 a 8 anos, inicialmente em regime fechado, e por ser 5 anos a pessoa vai perder os benefícios da justiça, como acontecia anteriormente, ou seja, a pessoa agora vai ficar presa. Tá certo, muito obrigada, Glauber, pelas informações. É isso, Carol. Passar o final do ano aí sóbrio, se for dirigir, é a melhor dica que a gente pode deixar aí para o motorista, não é mesmo? Sempre, Érica, não só no fim do ano, né? Obrigada, boa noite para você. Olha que cara de pau, minha gente. Um homem de 21 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira, dormindo no sofá da sala de uma casa em Brasilândia. De acordo com a polícia, o acusado estava aparentemente sob efeito de drogas. Os policiais foram avisados por uma vizinha que ouviu um barulho estranho. O homem foi encontrado assim, dormindo tranquilamente. Ele foi acordado pela polícia e retirado do local. Na residência, a PM encontrou indícios de que ele entrou na casa pelo telhado. O homem foi detido, autuado por invasão a domicílio e levado para a delegacia. Época de férias e muita gente se prepara para viajar. Só que quem quiser relaxar e curtir alguns dias de descanso, tem que ficar de olho para não cair em golpes na hora de fechar pacotes de viagens. Luísa fechou um pacote de viagens em junho. O objetivo era viajar para Punta Cana, no México, no mês passado. Desembolsou mais de R$5.000. Era a viagem dos sonhos, que faria com o marido e um grupo de amigos. Só que deu tudo errado. A desculpa que ela deu inicialmente é que a nossa passagem tinha sido marcada para o dia 15, como nós não podíamos viajar dia 15, seria dia 13, estava muito em cima para remarcar, estava saindo muito caro. Mas depois nós verificamos junto à operadora,
com a qual ela disse que contratou, né, se havia algum tipo de reserva, e não havia. Em momento algum, ela fez qualquer reserva de passagem, qualquer reserva de hotel. A funcionária pública lembra que o pagamento da viagem foi realizado à vista e direto na conta pessoal da dona da suposta agência de turismo. Em troca, ela só recebeu contratos falsos e promessas de reembolso do dinheiro. Agora ela está na promessa de devolver em 3 parcelas. Certo? Pagar o dinheiro que nós pagamos sem juros em 3 parcelas. Mas, para isso, ela precisa continuar funcionando, né? Funcionando com a loja dela, né? Com o estabelecimento dela. Então, eu fico pensando, será que ela vai pegar mais gente, né, para dar um golpe para nos pagar com esse dinheiro? Este dono de uma agência de viagens no mercado há mais de 20 anos aconselha que o consumidor fique atento. Ele deve procurar uma empresa séria, uma empresa que tenha escritório próprio, que esteja operando, não seja uma empresa que funcione em casa, só por telefone. E também procurar alguma coisa sobre essa empresa que ele está comprando. Se você coloca na internet o nome da empresa, já sai referências boas ou ruins. E também ficar de olho nessas promoções que são extremamente baratas, que você só encontra em certo site. Já este advogado, membro da Comissão do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, diz que o melhor é se prevenir. É importante que o consumidor guarde todos os tipos de provas, vamos dizer assim, possíveis que foram realizadas naquela comercialização. Então, seja os contatos telefônicos, seja um panfleto de promoção, seja, no caso, e-mails trocados, tudo isso servirá para que o consumidor utilize numa eventual demanda na justiça para ressarcimento de prejuízos que ele tenha sofrido junto a esse mau prestador de serviço. Perigo no Paranoá. A ameaça de queda de uma árvore alterou a vida dos moradores da quadra 30. Por conta de um pé de abacateiro de 15 metros, a Defesa Civil chegou a interditar 4 casas na região. A Nova Cap começou a retirar o tronco do local na manhã desta quinta-feira. Veja. Pouco a pouco, o abacateiro gigante estava sendo retirado do terreno dessa casa que fica na quadra 30 do Paranoá. E até o fim do serviço, o local e as demais casas vizinhas seguem interditados por conta de risco de queda. Para um dos proprietários da residência, essa situação poderia ter sido evitada, já que havia solicitado a poda para a companhia há meses. Já vieram podar algumas vezes aí a rede, a gente pediu para podar as galhas que estavam por cima da casa e eles disseram que não era a área deles, então a gente não pode fazer nada. A Ivanete é dona de uma das casas interditadas e desde ontem teve que procurar outro lugar para ficar. Levei minhas crianças lá no Itapuã, aí vim e fiquei com a dona Joana, nós fomos dormir mais das 4h30, 5 da manhã, nós ficamos sentados aqui. Militares do Corpo de Bombeiros também fazem parte da força-tarefa formada para retirar a árvore. O trabalho será de horas, já que precisa ser feito com muito cuidado, pois ainda existe o risco de queda. O risco é iminente, né? A gente tem que tomar todas as precauções, por isso que a gente está indo com cautela. Já acionamos a SEB para que seja feito, né, o desligamento da energia total, né, para a gente dar continuidade. É uma situação meio delicada, isso é uma coisa que pode demorar algumas horas, mas a Nova Cap tem equipamento, tem treinamento e tal, espero que não leve o dia inteiro, por exemplo. Neste mês, o Band Cidade mostrou uma reportagem sobre a poda de árvores. O Distrito Federal tem algo em torno de 4 milhões de árvores e só neste ano 3.700 foram arrancadas pelo governo. Isso porque apresentavam riscos para a população. Mas mesmo com esse serviço, a Nova Cap informou que desde o começo deste ano foram registradas cerca de 1.000 quedas de árvores em áreas públicas devido às chuvas e ventos fortes. Os bombeiros informaram que a árvore já foi cortada e não oferece mais risco às casas, que também não estão mais interditadas. As podas de árvores em área pública podem ser solicitadas na Nova Cap. Basta ligar no 162. A Divisão de Repressão a Sequestros da Polícia Civil interceptou um grupo que queria aplicar um golpe de 50 milhões de reais. As informações com Leandro Aislan, direto do estúdio da Rádio Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você.
Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Exatamente isso. A ação envolveu um policial militar da Ativa e também um ex-PM. Junto com eles também estavam 4 comparsas presos em flagrante em uma agência do Banco do Brasil no setor comercial norte. Segundo as investigações, os acusados forjaram um cheque administrativo do próprio Banco do Brasil em nome de um dos autores. Com a fraude, eles queriam aplicar um golpe e receber cerca de 50 milhões de reais. Após o caso, os envolvidos foram detidos, mas já foram liberados após passar aí por uma audiência de custódia. Em nota, o Banco do Brasil informou que a tentativa de golpe não foi consumada e que está colaborando com as investigações. Boa noite, Carol, com você. Obrigada, Leandro. Boa noite para você também. A seguir, saiba o que fazer para fugir das tentações de fim de ano e ficar em paz com a balança e com a saúde. É depois do intervalo. Até já.